Olá, gente. No Impartir do Coração essa semana, olha o meu presente aqui. A minha Lulu comigo, linda, maravilhosa como sempre. Quem nos conhece a nossa casa, sabe da importância e da relevância que a Lulu tem na construção da nossa história. Mas é uma coisa muito interessante. Eu venho de uma família socialmente correta, bem ajustada. Eu tive pai, mãe dentro de casa todo o tempo, né? E a Lulu já veio de uma família que pessoas maravilhosas, mas que teve alguns intempéries, algumas dificuldades. Então, é bastante interessante, porque eu faço distinção entre um percursor e o precursor. O percursor, ele percorre um curso. O precursor, ele cria o curso. Então, de alguma maneira, quando eu me casei, eu já tinha, de certa forma, um curso de um padrão basicamente sustentável, familiar, para se trilhar. Quando Cristo entrou, obviamente que mudou tudo. Mas já a Lulu não. A Lulu, ela veio desprovida de alguns elementos básicos que são balizadores, e ela teve que ser uma precursora. E como precursora, é muito interessante. Como percursor, algumas coisas eu ensinei para ela, de fato e de verdade. Mas ela, como precursor, ela também teve que derrubar e quebrar algumas estruturas enrijecidas que eu tinha como um curso que formatava bem na religiosidade, formatava bem no legalismo, mas não cabia na vida do espírito. E isso sempre foi o ponto dos nossos ajustes, de ela se beneficiar de um curso, da parte saudável do curso que eu já tinha, e eu abri mão da minha estruturação formatada nos pontos em que eram bases falsas, embora enrijecidas, e dava um padrão de vida, para deixar ela vir e quebrar meus dogmas, meus pontos de religiosidade, e tirando isso do próprio Deus, porque algumas pessoas acham que tudo vai bem se você já herda uma família boa, e tudo faz mal se você não herda uma família boa, quando na verdade entre o bem e o mal ainda se precisa existir como ponto de referência a árvore da vida. Eu queria ouvir um pouquinho a Lulu e como que ela superou tanta coisa e acabou me ensinando coisas que eu, do meu ponto de vista de cultura familiar, ela não teria para me ensinar, mas quando ela entrou no Cristo, ela acabou ensinando tantas coisas para a gente. Oi, gente, é paz. Estou aqui invadindo o Impartir do Coração. Então, quando o Juscelio que me apresentou a Cristo, eu me converti 2 anos e meio depois que ele se converteu. Só que uma das falas dele ainda, quando eu não era convertida, foi quando ele chegou para mim, que agora eu não lembro, não consigo falar o versículo. Isaías 53. Isso aí, que a maldição ia parar em mim. Ele chegou para mim na cozinha, eu estava lavando louça na minha pia amarela, e ele começou a ministrar, porque ele queria me ganhar para Cristo. Ele falou assim, olha esse versículo aqui. Aí ele começou, recita aí, amor. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. E ele falou assim, Ana, a maldição da minha casa e a maldição da tua casa, ela vai parar aqui nas tuas costas, ela não vai passar para frente. E nisso eu já tinha a Isabel, né? Nós já tínhamos a Isabel. Daí eu falei, tá, Juscelio, tudo que eu vivi não vai tocar a nossa filha? Não vai tocar a Isabel? Eu disse, não vai tocar. É só eu crer nessa palavra que você está me falando, é só você crer nessa palavra. Então aquilo ali já foi algo que me pegou, mas eu ainda levei um tempo, depois eu acho que de uns 4, 5 meses eu me converti. Eu me converti através de um livro, que muita gente já sabe, um livro chamado Esposa e Mãe, e aquela mulher ela começou a me ensinar. E uma das coisas que eu não podia trazer nada da minha casa, porque eu estava entrando numa nova caminhada, estava entrando numa caminhada com Cristo. E nessa caminhada com Cristo tinha um manual de instrução,
que era a Bíblia. Então, todo o meu foco, Juscelio, ele sempre foi muito pela palavra de Deus, ele sempre me instruiu muito na palavra de Deus. Então, só que as coisas ali para mim, elas estavam escritas, elas já estavam reveladas para mim, eu não precisava de grandes revelações, elas já estavam ali. Então, eu perguntava para o Juscelio, é só praticar isso aqui? É só praticar isso aí, Luciano. Não precisa fazer nada além do que está aí. Então, quando eu li que a mulher sabe edificar a casa, então eu tinha um histórico na minha vida, eu tinha uma construção. Só que aquilo ali eu não pude aplicar nada. Eu tive que construir uma nova rua. O meu foco sempre foi na escritura. Não porque eu era uma pessoa boa, que eu estava me tornando uma pessoa boa, que eu ia me basear por aquilo que eu sou, ou por aquilo que eu fui construindo até fora da minha família, de não fazer já algumas coisas que eles já não faziam. Mas não, eu tinha hoje um manual, que eram as escrituras. Então eu olhava aquelas escrituras e disse, não, eu vou caminhar aqui. E ali eu fui construindo a nossa casa. Só que eu fui me conhecendo, aí eu fui aprender a ser... O que é ser uma mulher sábia? Eu fui estudar o que é ser uma mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica a casa e a tola com as próprias mãos destrói. Então, é as minhas mãos que destrói a casa. Eu vejo que uma coisa que foi crucial para o grande avanço da Lulu é que ela não tinha muitas coisas sustentáveis para trazer da sua casa para construir a nova casa dela comigo. Então, isso lhe foi um déficit. Só que o que fez ela conquistar tantas coisas que hoje nos faz tão admirável aos nossos olhos, foi que também ela não trouxe as mazelas, ela não trouxe as dores, ela não trouxe as ofensas, ela não trouxe as decepções. Então... Mas posso falar uma coisa? Por favor. Por que eu não trouxe? Porque eu sempre pensei assim, eu não posso culpar os meus pais, os meus tios, ou o mundo que eu vivia. Não, eu não posso culpar ninguém dele. Eu tenho que começar a partir daquilo que eu estou conhecendo de novo. O Senhor já me libertou, o Senhor me curou, o Senhor Ele me salvou. Então eu não preciso culpar ninguém, o Senhor não me culpou de nada, por graça eu fui salva. Então, quando o Juscelio fala que eu conquistei, porque quando você não culpa alguém, você não transfere culpa para alguém, a solução do problema está com você. Se você culpa alguém, a solução está com aquela pessoa, não está com você. Porque tem alguém culpado, então se aquela pessoa não se consertar, você não consegue continuar o seu caminho. E disse, não, eu vou continuar o meu caminho, porque eu tenho a escrita, eu tenho a palavra de Deus ao meu favor. Quando o marido, ele não avança porque ele acha que o problema dele é por causa da esposa, ele fica estagnado. Por quê? Ele vai ter que esperar a esposa mudar para ele continuar o avanço dele. Quando ele não transfere culpa, quando ele não dá o nome do problema dele para ninguém, então cabe a ele se deslocar do lugar que ele está, se desentalar do lugar que ele está entalado, que ele está preso. E eu achei isso lindo, fantástico na Lulu. Por quê? Porque em meio àquilo tudo ela trouxe o que tinha de bom que o seu pai lhe deu, ela trouxe o que tinha de bom que a sua mãe lhe deu, ela trouxe o que ela tinha de bom que o seu irmão e a sua irmã lhe deu. E hoje ela tem um carinho tão especial e uma tratativa tão amorosa com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, porque resolveu não contabilizar nada que pudesse ser peso contrário. Ela resolveu construir a partir da Bíblia. Aquilo que eu posso trazer de positivo, eu trago. O que eu não consigo, eu dispenso. E a capacidade de dispensar as marcas negativas, que se eu não dispenso, elas se tornam cadeias controladoras da minha liberdade, cadeias controladoras dos meus avanços. Se eu não me desvencilhar disso, eu fico estagnado. E para isso, sempre foi para mim, eu sempre digo, Lulu, você é o maior milagre para mim. Porque eu conheci a condição emocional, psicológica, quando eu conhecia, quando eu namorava, e como ela, a partir do novo nascimento, das escrituras e do discipulado daquela mulher a partir daquele livro, Esposa e Mãe, como ela calçou a vida em cima
dessa plataforma, essa rocha chamada Cristo, dessa plataforma chamada igreja, e como isso foi a decisão, como isso foi fator decisivo para uma vida de sucesso, se é essa palavra que a gente pode dar. Por quê? Muitas vezes, quando a gente vem de uma marca dolorida, quando a gente vem de uma marca de perdas, quando a gente vem de uma marca de fracasso, quando a gente vem de uma marca de desastre, o que acontece? É natural que quando a gente começa algo novo, a gente vai tentar fazer o contrário daquilo que viveu ali. E quando você experimentou o errado e depois quer fazer a mesma coisa do jeito certo, se você trabalhar para fazer o contrário daquele errado, você não faz o certo. Por quê? Porque o seu ponto de partida ainda é o errado. E a partir do errado, você não faz nada certo. Por isso, quer seja bom, quer seja mal, quando você casa, sua matriz original é a Bíblia. Eu acredito, Juscelio e Lulu, que a gente deixou um bom legado para o Eduardo e para a Isabel. A Isabel é nossa filha, que casou com o Eduardo em setembro do ano passado, setembro de 2020. Eu acredito que eu deixei um bom legado, uma boa experiência. Mas se eles não quiserem se apartar mesmo do modelo original, eles vão ter que ter como matriz mesmo a Escritura. Vai ter como matriz mesmo a Bíblia Sagrada. Porque senão vai passando um telefone sem fio. Vai como um telefone sem fio. Sabe aquela historinha do telefone sem fio? Que a gente fala uma palavra aqui, fala outra aqui. Quando chega lá, se saiu daqui você falou avestruz, sai lá jacaré. Agora, quando cada geração ela tem a Bíblia, um modelo original, por mais que ela desvirtua um pouquinho, ou se adapta àquela era, àquele período de vida na Terra, mas a matriz original, ela é a base mais próxima dessa construção. Por isso que quer você herdou uma boa experiência familiar, quer você não tenha herdado uma experiência familiar tão boa em Cristo Jesus, eis que tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Tão importante quanto você saber aproveitar as coisas boas é você saber desvencilhar daquilo que realmente foi nocivo. Senão, você vai trabalhar a partir daquela marca negativa e vai tentar fazer o melhor. E sabe o que acontece? No final das contas, você vai fazer igual. Por que no final das contas você vai fazer igual? Porque se libertar de algo que não foi bom, só existe um jeito. Qual? Perdoando. É por isso que sempre que você encontra um abusador, quase sempre, quase que invariavelmente, ele foi abusado. E não perdoando o abusador, lá na frente, ele muitas vezes acaba se tornando um abusado, porque você se ata ao pecado de quem você não perdoa. Você se ata ao pecado de quem você não libera. Por isso, quando o Senhor manda eu perdoar alguém, Ele não está pensando nesse alguém. Ele está pensando na minha liberdade. Está pensando em eu estar livre para construir a partir do modelo dele. E foi uma coisa linda que eu vi a Lulu fazer. E ela decidiu construir a partir do modelo de Cristo, a partir do modelo da Bíblia. Por isso hoje eu tenho uma mulher tão especial e estou tão agradecida dela passar aqui no Partindo do Coração. Deus abençoe a sua vida.